Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo bem especial sobre um filme que eu assisti no Netflix ontem com a minha família. E assim, a gente tava lá dando uma passadinha no Netflix e tal, e aí quando eu vi o título, né, como boa escritora que sou, Escritores da Liberdade. Aí eu falei assim, eu já gostei do título, né? Esse daí é o meu número. Aí eu falei assim, vamos ler a sinopse, né, pra ver como que é? Aí a gente leu e achou muito legal, muito interessante, porque falava de uma professora que foi dar aula numa escola em um bairro com dificuldades, né, um bairro mais pobre, né, mais carente, lá dos Estados Unidos, de Long Beach, e ela começou a ter dificuldades com seus alunos, tal, e aí ela ia ter todo um processo, né, de adaptação com eles, né, são alunos que estavam em adaptação, inclusão, e inclusão social, enfim. E aí eu falei, gente, eu adorei, vamos assistir e tal? Ah, vamos. No começo, eu vou ser sincera, eu falei assim, olha, vamos assistir e tal, mas deve ser só mais um filme clichê, né? Esses filmes, assim, são muito bonitos, né? Não é isso, mas eu tô dizendo clichê porque a gente já tá acostumado com esse tipo de formato de filme. É aquele filme que o professor chega na sala de aula, tal, tem toda aquela dificuldade de se adaptar, e aquele professor certinho, nerdinho, que tá bem intencionado, e aí depois acontece um monte de coisa, os alunos não aceitam, aí ele vai e consegue dar a volta por cima, e aí conquista os alunos e tal. Eu pensei, deve ser nessa linha, né? Tá, beleza. Aí quando começou o filme, aparece assim, baseado em fatos reais. Gente, quando fala baseado em fatos reais, já ganhou meu coração. Eu amo coisas baseadas em fatos reais. Aí assim, eu vou falar que eu chorei várias vezes durante o filme e fiquei bem emocionada. E ele não é só mais um filme clichê, porque essa professora fez grandes coisas. Eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês. Então tem alerta de spoiler. Sim, tá? Alerta de spoiler. Uau! Sim, vai rolar uns spoilers. Geralmente, quando eu faço indicações aqui no meu canal, eu acabo sendo muito superficial e não fazendo análises e tal. Não porque eu não queira, mas porque eu não gosto de dar spoilers, né? Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, mas vai rolar spoiler hoje sim, entendeu? Porque merece. Esse filme merece. E ó, posso falar? Mesmo que eu fale algumas coisas, isso não vai tirar a vontade de vocês assistirem o filme, não. Uma coisinha, né? Vocês que estão acostumados a ver meus vídeos aí, vê que eu não ando me vestindo muito bem ultimamente, eu ando meio bagaçada, né? Por causa da quarentena e tal. Só que hoje eu fiz até uma escovinha assim, rapidinha no cabelo e tal. Pus um colarzinho de pérolas, um brinquinho de pérolas, tá? Um terninho, uma maquiagemzinha básica. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu queria ficar parecida com a professora, eu queria ficar parecida com a protagonista do filme. E eu acho até que eu fiquei. Depois vocês assistem e falam se eu não fiquei parecida. Ai, gente, ela é tão fofinha. Então, aí eu quis fazer de propósito mesmo, entendeu? Pra isso. Pra homenageá-la. Eu fiz uma colinha aqui na minha agendinha de algumas coisas porque eu não queria deixar de trazer nada. E às vezes a gente vai falando, se empolga e esquece de algumas coisas, tá? Então de vez em quando eu vou dar uma baixadinha aqui pra olhar, pra não me perder, não é mesmo? Aí assim, gente, vou ser sincera com vocês, tá? Eu sou uma pessoa naturalmente chorona, sim. Então, assim, eu choro em propaganda de banco. Sabe aquelas propagandas de final de ano de banco mó bonita, assim? Tal, ano novo, não sei o quê? Sim, eu choro. Eu choro em filmes, eu choro em séries, eu choro em desenho de criança. Eu choro mesmo, tô nem aí. E aí, eu também choro até em inauguração de rede de farmácia. Isso é verdade, gente. Quando eu trabalhava numa rede de farmácia aqui de Londrina, aí eu fui fazer uma inauguração, né, junto com a equipe. Gente, não é que eu chorei? Chorei mesmo. Mas enfim, não é porque eu chorei no filme, porque eu falei que eu sou uma manteiga derretida, que eu choro em tudo. Gente, quando eu trabalhava em escola, que eu fotografava, né, os eventos, Dia das Mães, dos Pais, formatura, não eram nem meus filhos que estavam lá, muitas vezes, né? Às vezes eram, mas às vezes não. Eu chorava, eu punha a câmera na cara para disfarçar o choro, tá? Mas não é por isso que vocês não vão deixar de chorar nesse filme, que eu acho que vocês vão chorar também. E vocês me contam depois se vocês choraram, tá bom? Bom, vai, sem enrolação agora. Vou falar algumas coisas sobre o filme. O nome da professora maravilhosa que serve de exemplo para todos os professores. O nome dela é, deixa eu ver aqui, Erin Growell. Acho que é assim que se pronuncia, tá bom? Ela tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos quando ela entrou na escola para dar aula. E
no filme fala que foi o primeiro emprego dela como professora. Eu não sei se isso é mesmo, mas porque baseado em fatos reais, alguma coisinha muda, mas eu acho que deve ser verdade, sim. E aí, ela entrou na escola em 94, tá? Aí a escola, como eu falei, o nome do filme, então, eu vou repetir em inglês, né? Que é Freedom Writers, e aí em português, Escritores da Liberdade. E o bom foi o que eu até comentei agora, que tem na Netflix. E se você não tem Netflix e quer assistir no Google Play, tá R$4,90 lá, eu também dei uma pesquisadinha, ok? Então, o que acontece, né? A escola, eu falei pra vocês que era em Long Beach, né? A sala é a número 203, isso eu acho que é uma coisa marcante. E aí, o que aconteceu aqui, tá? Ela começou e ela ficou chocada porque tinha muita briga, tinham pessoas de vários tipos, de várias raças, né? Então, assim, tinham negros, tinham cambodianos, brancos, todos, né? Vários tipos de raça mesmo lá naquele lugar, naquela sala de aula. E aí, o que aconteceu? Eles não se davam bem. Era muita briga, né? Era muita intolerância. E eles tinham vidas muito sofridas e muito difíceis. Então ela começou a perceber isso. E ela chegou, ela não quis desistir. E ela começou a ter ideias de como ajudar eles. E aí, nesse negócio de como ajudar, ela tentou recorrer à secretária direta do diretor, ela tentou recorrer ao outro professor que dava também a mesma matéria que ela, né, que era inglês, né, letras, no caso inglês, e tal. E ela começou a ser meio que ridicularizada e subestimada por eles, como eles, tipo, enxergavam ela e faziam um pouco dela, tipo, tá bom, beleza, você acha que você vai mudar o mundo? Ah, tá, você acha que você vai conseguir? E, tipo assim, eles vão destruir os livros mesmo? Então você não vai dar uns livros novos da biblioteca que a gente tem aqui pra eles, porque eles vão estragar. Eles subestimavam, tipo, eles queriam dar livro de criança pra pessoas que estavam no ensino médio. Oi, como assim, entendeu? Então, assim, não ensinavam eles de verdade. Deixavam eles fazerem o que eles queriam dentro da sala de aula. Era uma brigaiada, era uma bagunça, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente sabe que aqui no Brasil rola disso também. Tanto que eu conheço uma professora, uma não só, né? Porque eu tenho muitos amigos professores, graças a Deus isso eu acho ótimo. E tanto que eu quis ser professora, estava estudando letras na UEL para me formar como professora, porque eu também sempre tive o sonho de tentar mudar a sociedade, fazer alguma coisa, mas infelizmente não rolou. Um dia eu faço um vídeo explicando um pouquinho mais sobre isso, mas agora não vem ao caso. E aí, uma dessas professoras, assim, desabafou comigo, né? Eu não vou ficar citando nomes, porque eu não vou ficar expondo as pessoas aqui. Mas ela citou para mim que ela era professora do estado e que lá as condições eram tão precárias que os alunos não sabiam. Eles estavam, tipo, num nível, no ensino fundamental, acho que, não sei se era 7º ano, alguma coisa assim, mas eles não sabiam o básico. Eles sabiam muito pouco, sério, por causa desse negócio de ficar aprovando, empurrando com a barriga, né? E aí ela foi tentar realmente conversar com direção, conversar com outros professores, e ela foi subestimada, ridicularizada também, passou por isso. E aí ela começou a ficar doente. Muitos professores ficam doentes, tá? Essa é uma realidade muito triste. Psicologicamente mesmo, eles ficam mal. Porque não é fácil lidar com esse sistema, lidar com as outras pessoas, não é só o sistema, mas as pessoas que fazem parte dele, né, são todo problema, porque se já não tem recurso direito no público e ainda as pessoas não têm essa vontade, elas acabam meio que virando zumbi, sabe? O professor vai pra sala de aula, faz de qualquer jeito, dane-se. E não tá certo isso, eu sei, eu não sou ninguém pra julgar, eu não tô vivendo na pele deles, mas poxa, então vai procurar outra carreira, vai procurar outra profissão, de repente, se você tá triste, tá mal, né? Mas eu não vou falar nada disso agora, eu não sou ninguém pra julgar, eu peço perdão, desculpa aos professores, né, que estão passando por essa situação. Mas assim, é muito triste ver isso acontecer. E aí o que aconteceu? Essa professora, ela começou a mudar a vida dos alunos e ela ficou amiga deles e eles começaram a gostar muito dela, no começo foi um inferno mesmo. E isso eu tô falando da vida real, tá? E aí ela ficou um tempo com eles e depois ela acabou saindo. Eles choraram, ficaram tristes, ela chorou, ficou triste, mas ela tava ficando doente e ela não aguentou. E assim como acontece com muita gente, né? Então eu rezo todos os dias para que os professores tenham coragem e tenham saúde física e mental para aguentar esse tranco que não é fácil, entendeu? Justamente para conseguir mudar. Eles xingam mesmo os alunos, eles têm uma vida difícil também, a gente tem que enxergar os dois lados, né? O lado dos professores que apanham, né? O lado dos professores que se sentem ameaçados, o lado dos professores
que são xingados com palavrões e com coisas horríveis, palavras de baixo calão, né? E os alunos também que vivem uma vida muito difícil e tal, e não conseguem enxergar no estudo e no aprendizado um futuro, eles não enxergam um futuro para eles mesmos. Então, acho que a gente tem que enxergar os dois lados, ok? Então, não é fácil para ninguém, mas eu gostaria muito que aparecessem pessoas que mudassem essa realidade. Porque, para mim, ao meu ver, uma sociedade, ela muda quando você dá educação. A educação é a base de tudo e eu enxergo que a nossa educação está muito defasada. Então, nós precisamos, sim, fazer algo, né, que seja feito algo, né? Então eu espero que apareçam pessoas realmente aí inspiradas e abençoadas e iluminadas para mudar isso, esse cenário, tá? Então vamos lá, continuando falando sobre o filme. Aí ela começou a querer mexer com eles e tal, e começou a entrar no jogo deles e se inteirar sobre o tipo de música que eles gostavam, sobre o tipo de coisas, né, da realidade deles, até que ela teve uma ideia brilhante. Sim, ela pegou um diário, né, para cada um, tipo um caderno assim, né, em branco para cada um, e ela começou a bancar do bolso dela. Eu não sei se essa parte é real, dela ter ido trabalhar em outros empregos para bancar a compra de livros para eles, né, que não tinha na biblioteca. Eu acho que deve ser verdade. E também para bancar esses diários, esses materiais, porque já que a escola não queria dar para eles, ela começou a bancar do bolso. E aí, ok. Essa mulher é uma santa, gente. Aí, essas crianças, aí eles, tipo, começaram a perceber que ela estava se importando muito com eles e que ela estava fazendo algo de diferente por eles, que ela enxergava eles, que ela enxergava potencial, que ela acreditava neles. Porque enquanto eles viam que a escola não estava nem aí com eles, que a turma deles era toda bagunçada, e enquanto outras turmas de crianças consideradas mais inteligentes e especiais eram melhor tratadas, enquanto eles eram deixados de lado, eles ficavam mais revoltados ainda, né, do que eles já eram, do que eles já enfrentavam na realidade deles. E aí ela começou a entrar nisso, e aí então ela deu esse diário para eles e falou assim: pessoal, é o seguinte, tá aqui, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês, eu quero que vocês escrevam todos os dias, tá? Não é tarefa de casa, assim, tipo, eu vou ficar dando notinha para A, B, C, não é isso. Eu só quero que vocês escrevam sobre a vida de vocês, um poema, uma música, alguma coisa que aconteceu, que deixou feliz, que deixou triste, mas escrevam, apenas escrevam. E aí ela falou: se vocês quiserem que eu leia, eu não vou ler se vocês não quiserem, mas se vocês quiserem que eu leia, coloca dentro do meu armário, eu vou trancar, e ninguém vai ter acesso ao de ninguém, mas eu vou ter acesso ao de todos e eu vou ler. Ok. E aí, realmente, eles começaram a escrever, levaram a sério e eles davam para ela ler tudo. Eles confiaram nela, ela conseguiu construir uma confiança com eles. Beleza. Passado isso, aí ela fez várias perguntas, tal, ela foi entendendo que a realidade deles era muito difícil, que a maioria já tinha tomado tiro ou facada, ou a sua vida ameaçada, ou muitos familiares tinham morrido, né, ou sido presos, né, formatórios, tal, e que eles tinham perdido vários amigos com esse negócio de briga de gangue, né, essa segregação racial absurda, tudo isso. E aí ela começou a entrar numa questão que eles não entendiam e não sabiam. No ensino médio, geralmente, você já sabe um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler, sobre a Alemanha, sobre o Holocausto, sobre os judeus, sobre toda essa questão. Mas eles não sabiam, eles não conheciam, entende? E ela percebeu que eles não conheciam e que isso podia ajudar eles a entenderem tudo aquilo que eles estavam passando e que eles estavam repetindo esse tipo de comportamento sem saber o que era. Então ela juntou dinheiro, tal, e levou eles para o Museu do Holocausto, deixa eu ver onde que é, não, Museu da Tolerância, que é em Los Angeles, tá? Ela levou eles lá, e aí no filme mostra muitas coisas legais, e eles realmente já começaram a mudar os comportamentos deles, fazendo coisas, escolhendo coisas mais certas e não tão erradas, né? Depois que ela começou a ensinar para eles, foi muito legal a influência que ela teve na vida deles. Então não foi só uma questão de um aprendizado, de uma gramática, de um livro, de uma leitura, de uma redação. Foi um aprendizado para a vida, ela transformou, ela não foi só uma professora, ela foi uma educadora, ela mudou a vida daqueles jovens. E ela mudou a vida dela também, claro, com certeza. É o propósito que ela teve, muito bonito. E aí, o que eu quero falar aqui, né? Bom, sobre a Mip Gies, eu acho que é Mip Gies que fala, Mip Gies, tá? Mas acho que é Mip Gies. Ela é austríaca, se eu não me engano. Quem que é essa mulher?
ela deu um dos livros para os alunos lerem, chamado O Diário de Anne Frank. Gente, leiam se puderem. Eu li quando eu tinha uns 12 anos, meu pai me deu de presente, e eu amei, né? E eu acho que é uma leitura que eu deveria até fazer novamente agora com uma visão mais adulta. Então, provavelmente eu vou ler novamente. E aí, o que acontece? Eles escreveram cartas para Miss Geese, e aí ela mandou para ela, conseguiu o contato, mandou. E ela, não é que ela trouxe a mulher, gente. Ela tinha 87 anos, cadê? Aqui, ó, foi na escola aos 87 anos, né, mais ou menos nessa época de 94, 95, falar com os alunos. E aí no filme aparece mesmo uma conversa dela com os alunos, mas só que não é ela, é uma atriz chamada Pat Carroll, porque quando o filme foi gravado em 2007, a senhorinha já tinha 98 anos, aí fica complicado viajar, fazer tudo isso, né? Mas na época ela chegou aí na escola assim, eles juntaram dinheiro pra, né, ela, os alunos, tudo, fizeram campanhas, fizeram coisas para conseguir trazê-la para falar com eles. Olha que coisa magnífica, como quando você quer, você muda o mundo. Ela só era uma professora, simples professora, numa escola de subúrbio, e foi subestimada por todos e ninguém acreditava nela, nem naqueles alunos. E olha o que eles fizeram. Gente, tudo é possível. Quando eu vejo esses exemplos, eu entendo que tudo é possível, entendeu? E aí, o que eles fizeram? Por que eles se nomearam como escritores da liberdade, né? Writers for Freedom. Ou não, Freedom Writers. E falei errado, gente. Tudo bem, deixa quieto. Então, Freedom Writers. Por que eles se nomearam assim? Porque eles se basearam, eles fizeram uma homenagem aos ativistas dos direitos civis que chamavam Cavaleiros da Liberdade, que eles eram jovens negros, brancos, intelectuais, religiosos, artistas, que na década de 60, 1960 mais ou menos, fizeram caravanas para o sul dos Estados Unidos, né, para tentar pressionar as autoridades a acabar mesmo com essa questão da segregação, entendeu? Então, essas pessoas fizeram isso naquela época e eles gostaram do nome e resolveram, né, fazer uma homenagem. Ok. Aí, assim, mais uma coisa interessante, que 150 alunos dessa professora, eles se formaram e muitos deles foram para a faculdade. E o que acontece? Olha que coisa mais emocionante. Muitos deles foram os primeiros das suas famílias a se formarem no ensino médio. Para pensar. Como que emoção, ela transformou famílias. Olha isso. Depois disso tudo, ela publicou o livro com as histórias dela, junto com um dos alunos, sobre toda essa experiência. E esse livro também, ele chama Escritores da Liberdade, ou Freedom Writers em inglês, e eles têm na Amazon, eles estão disponíveis na Amazon, tá? Eu já até dei uma pesquisadinha lá, então se vocês quiserem comprar, também tá lá. Eles, a partir disso tudo, eles fizeram uma fundação que ajuda milhares de professores e jovens pelo mundo todo a seguir esse projeto, esse padrão. Olha que coisa mais linda. Então imagina se eles conseguissem atuar aqui no Brasil. Não sei se tem alguma atuação aqui no Brasil ou não, mas falou que é pelo mundo. Espero que chegue aqui também e que lá também faça efeito onde o máximo de possível. Gente, falando de Brasil, Estados Unidos, assim, tal, escola, em momento nenhum eu menosprezei o Brasil, nem os professores, pelo amor de Deus, hein, não vamos entender errado. Eu queria dizer até que quando eu tava na UEL, eu também, né, com esse meu sonho de ser professora, eu assisti um documentário, não lembro, acho que era Pro Dia Nascer Feliz, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errado, depois eu corrijo pra vocês, mas eu acho que era esse mesmo. E eu fiquei muito emocionada também, chorei. E era documentário mesmo, tá? Com pessoas reais, com situações reais. E eles foram em várias escolas do país mostrar as dificuldades que os professores e os alunos enfrentavam, né? Mostrando os dois lados, tal. Uma coisa bem complicada, bem conturbada, mas que vale a pena, pessoal. Assistam. Porque vocês vão entender um pouquinho mais da realidade de cada um. Lugares que não tem verba nenhuma. Nossa, complicadíssimo. E eu acho que quem é empresário aí, ou pessoas que têm uma condição financeira melhor, que têm um esclarecimento melhor, poderiam fazer projetos para ajudar a nossa educação. Porque se a gente deixar tudo na mão do governo, claro que o governo tem obrigação sim, a gente paga imposto, e se nada fosse desviado, se tudo fosse aplicado corretamente, e também os funcionários e professores e diretores trabalhassem corretamente, também não desviassem, porque a gente não pode pôr só a culpa no governo, muitas vezes, independente de governo, não estou falando aqui de político ABC, estou falando de governo no modo geral, e estou falando de funcionários no modo geral, porque a gente sabe que a corrupção começa pelo povo, então tem muita gente no meio do povo que é corrupto e que acaba desviando também. Então, assim, se todo mundo fizesse sua parte, seria lindo,
e as coisas não estariam no pé que estão. Mas, já que tá tudo uma zona mesmo, se a gente puder fazer a nossa parte, vamos fazer, pessoal, vamos. Vamos construir bibliotecas para eles, vamos fazer coisas. Eu, como escritora, quero muito poder ajudar futuramente, né? Agora eu estou tentando pagar minhas contas, trabalhando no emprego para sustentar a família e tentando publicar minhas coisas. Não estou conseguindo, mas futuramente, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer alguma coisa também, porque eu tenho esse sonho de ajudar. Mas é isso, pessoal. Então, assim, assistam ao filme, se quiserem leiam ao livro, também assistam ao outro documentário que eu indiquei para vocês. Façam sim, e pensem que isso é importantíssimo para fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos pensar nos nossos jovens, vamos pensar nas nossas crianças, eles que vão mudar o mundo, entendeu? Nós já estamos aqui meio que passadinhos da idade. Não, todo mundo pode mudar o mundo, mas eu digo assim, a gente tem que educar essa criançada e essa juventude que está vindo aí, senão o que vai ser do futuro da humanidade, entendem? Vamos, a gente precisa de mais exemplos como esses. Eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa, entendeu? Eu tô até dando uma olhadinha aqui, eu acho que eu falei tudo que eu escrevi e espero não ter esquecido de nada, mas é isso, tá? Então fica a dica para vocês pensarem. É um filme que vai emocionar vocês, que vai divertir vocês, porque, né, é uma diversão assistir, né, um filme junto com a família, ou mesmo sozinho, mas em casa, né, gostoso no conforto do celular. E vai fazer vocês, assim, pensarem um pouquinho mais sobre a situação das pessoas e sobre o mundo, que a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, né? É muito fácil a gente sair julgando, enfiando o dedo na cara de cada um, mas a gente ficar sentado e não fazer o mínimo da nossa parte. Todo mundo pode fazer alguma coisa, entendeu? Mesmo que seja mínima, mas pode. Eu não tô fazendo muita coisa, não, mas eu já tô gravando esse vídeo e tô tentando conscientizar o máximo de pessoas possíveis. Futuramente quero fazer muito mais, mas o que eu posso fazer por hora é isso. Então, tamo junto, meus amigos. Um beijo pra vocês. Espero que vocês gostem. Depois me contem a experiência de vocês, sim, com as leituras, com os filmes, com o documentário, com tudo, ok? A opinião de vocês é muito importante pra mim. Vamos junto, gente, por um mundo melhor. Ah, por favor, se inscreve no meu canal, curte geral, compartilha com a galera. É isso aí, vamos fazer meu canal crescer, que ele tá muito pequenininho ainda, tem pouquíssima gente curtindo, entendeu? E é isso. Beijo, gente!